Vamos ouvir o nosso queridíssimo Fernando Haddad, que finalmente falou com a mídia progressista lá no nosso queridíssimo Nassif. Vamos ver o que rolou aqui sobre o Banco do Brasil. Bora! Ataques nas redes, em uma ação coordenada e denúncias falsas por parte dos bolsonaristas, incluindo denúncias contra Eduardo Bolsonaro, o traidor da pátria. O ofício do Banco do Brasil à AGU ressalta o risco de pânico bancário e a desestabilização do sistema financeiro. Em entrevista ao jornal GGN, Haddad apontou uma ação combinada de bolsonaristas para minar instituições públicas, citando o Banco do Brasil como um dos alvos. Mas tem outras coisas acontecendo também que nós temos que ficar atentos, né? Por exemplo, tem acontecido um ataque ao Banco do Brasil por parte do bolsonarismo. Não sei se você está acompanhando isso. Estou acompanhando. Mas há bolsonaristas em rede social defendendo o saque de valores do Banco do Brasil, por exemplo. Há projetos de lei no Congresso para perdoar dívidas do agro que não está com problemas no Banco do Brasil. Está aumentando a inadimplência do Banco do Brasil por uma ação concertada, uma ação deliberada de bolsonaristas que estão tentando minar as instituições públicas. Então, por isso que eu digo que o ambiente hoje político no Brasil é muito diferente do herdado em 2002. É um ambiente mais tóxico, é um ambiente em que o fair play deu lugar para o vale tudo, e isso tudo compromete muito a saúde da democracia brasileira. Por isso que nós não podemos, de maneira nenhuma, arredar a pé da defesa das instituições. Na ação, o banco menciona uma lista com publicações que incitam clientes a fecharem suas contas, disseminando boatos que, segundo a instituição financeira, ameaçam o sistema financeiro nacional. Entre as principais fake news que estão circulando, a mais notável é a de que o Banco do Brasil seria cortado das relações internacionais e, por isso, iria à falência. Essa mentira se baseia em uma interpretação falsa da Lei Magnitsky, aplicada pelo governo dos Estados Unidos contra o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Além de Eduardo Bolsonaro, o deputado Gustavo Gayer, outros bolsonaristas notórios que estão disseminando esse tipo de informação falsa é o advogado Jeffrey Schickini, que defende o réu Felipe Martins, no inquérito dos atos golpistas. Confira os boatos que estão sendo difundidos nas redes bolsonaristas. Tirem imediatamente seus dinheiros do Banco do Brasil, porque o Banco do Brasil será sancionado, isso é uma certeza. Radassa, Alexandre de Moraes recebe pelo Banco do Brasil. Eu também. E ontem eu ouvi um posicionamento de uma pessoa na mesma linha. Por isso que eu estou dando destaque a esse superchat. O Banco do Brasil tem agência nos Estados Unidos. Se não obedecer a Magnitsky, leva multa também. E aí? Os correntistas vão se ferrar? O que eu vi ontem de uma pessoa correntista do Banco do Brasil. Tem conta salário do Banco do Brasil. Pior, e quem tem ações? Essa pessoa falou assim para mim ontem, eu acho que eu vou mudar de banco, já vou pedir para receber. Conselho, quem tem conta no Banco do Brasil, cancele, tire dinheiro imediatamente. O Banco do Brasil é 51% estatal, o Banco do Brasil vai cumprir a decisão do Flávio Dino e o Banco do Brasil será sancionado pela Lei Magnitsky e vai ser desligado do sistema SWIFT global. Tirem imediatamente seus dinheiros do Banco do Brasil, porque o Banco do Brasil... É um irresponsável, né? O cara é um advogado e ele tá dando dica de como você deve gerir sua conta de banco. É um descaramento, é uma falta de vergonha na cara. Como é que esse sujeito dorme bem à noite? É inacreditável isso aqui. É um lixo isso aqui. É um troço horroroso. O Brasil será sancionado, isso é uma certeza. O relatório do Banco do Brasil entregue à AGU aponta que os ataques não só difamam a instituição, mas também podem configurar crimes contra o Estado Democrático de Direito e a soberania nacional. A ministra Gleisi Hoffmann se alinhou a Haddad na defesa do Banco do Brasil e afirmou que a campanha faz parte de um movimento de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro. Bolsonaristas atacam o Banco do Brasil, espalhando mentiras nas redes sociais. Seria inacreditável se não fosse coisa dos apoiadores de Jair Bolsonaro, aquele que entrega o próprio país para se livrar da cadeia, escreveu. Outro alvo das redes bolsonaristas é o ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, que proferiu uma decisão que torna a Lei Magnitsky sem efeitos no Brasil. Após o anúncio da decisão de Dino, bancos brasileiros perderam 41 bilhões de reais em valor de mercado
por receio de sanções dos Estados Unidos. Dino chegou a ironizar as acusações contra a queda das ações dos bancos, afirmando que não sabia que era tão poderoso. Após receber críticas pela queda nas ações do mercado financeiro, o ministro Flávio Dino ironizou: não sabia que era tão poderoso. A reação veio depois de ele determinar que decisões de outros países só valerão no Brasil com validação da justiça brasileira. Eu mesmo proferi uma decisão ontem, anteontem, essa que dizem que derrubou os mercados. Eu não sabia que eu era tão poderoso, 42 bilhões de especulação financeira. A sorte é que a velhice ensina a não se impressionar com pouca coisa. É claro que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas, nesta decisão, entre tantas obviedades, como o princípio da territorialidade, a afirmação do artigo 17 da velha Lei de Introdução ao Código Civil, Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro, vigente desde 1942. Eu repeti o que está lá. Não observaram, claro, para o que havia de, aí sim, heterodoxo, entre aspas, na decisão. O conteúdo nada tem de heterodoxo. Mera repetição de conceitos jurídicos assentados no mundo. A decisão ocorre em meio às sanções impostas pelo governo Trump contra o ministro Alexandre de Moraes, com destaque para a Lei Magnitsky. Dino também reforçou que não cabe ao judiciário se preocupar com oscilações do mercado financeiro, que, segundo ele, deveria agir com mais sensatez e menos ganância. Dino afirmou que a decisão, que impede a aplicação de leis estrangeiras contra cidadãos e empresas brasileiras, significa evitar que o Brasil renuncie à sua soberania. Alguns acham que essa decisão e outras... Olha isso aqui. Da bandeira americana Mastercard, do ministro Alexandre de Moraes, por causa da aplicação da Lei Magnitsky pelos Estados Unidos. A medida foi adotada para cumprir regras internacionais e evitar que o banco fosse penalizado no exterior. Com isso, Moraes deixou de poder usar bandeiras americanas em transações financeiras. O Banco do Brasil ofereceu como alternativa a bandeira Elo, nacional, que funciona apenas em transações dentro do Brasil. O ministro e nem a Mastercard se manifestaram até o momento sobre o fato. Isso porque a legislação brasileira garante o sigilo bancário e impede que as instituições financeiras forneçam dados sobre os seus clientes. Sem citar nomes, a presidente do BB, Tarciana Medeiros, afirmou ser muita falta de responsabilidade dos brasileiros que colocam em xeque a solidez e a integridade do Banco do Brasil. Que vocês acompanharam nos últimos dias aí a variação dos preços das ações do Banco do Brasil, muito impulsionado por algumas questões que nós fomos ao mercado de forma muito transparente e falamos o que estava acontecendo. Então nós temos, sim, um plano de execução da estratégia corporativa muito claro, em que com o apoio do Ministério da Fazenda, com o apoio do Governo Federal, com o apoio da Controladoria Geral da União, da AGU, dos demais órgãos que acompanham o Banco do Brasil, nós temos executado com muita transparência, com muita independência e com muita responsabilidade. Então eu gostaria de deixar um pedido a todos os servidores, que vocês sejam uma voz que ecoa para o país inteiro também, porque eu acho que é nossa responsabilidade. O Banco do Brasil ele é um banco forte. O Banco do Brasil é uma instituição que tem o CNPJ número 1 desse país. E que é muita falta de responsabilidade quando algum brasileiro vem colocar em xeque a solidez, a segurança e a integridade de uma empresa como o Banco do Brasil. Então eu gosto sempre de pedir, aos finais dos meus discursos ultimamente, que a gente não acredite em fake news. E são mentiras mesmo. Eu acho que fake news é um nome técnico legal em inglês que a gente acabou colocando para o que é mentira. Após bloqueio de cartão, Alexandre de Moraes afirmou que bancos brasileiros que aplicarem sanções estrangeiras sem autorização da justiça brasileira poderão ser punidos no país. Ele reforçou que as instituições financeiras devem obedecer à legislação nacional e que decisões externas não podem se sobrepor à Constituição brasileira. Moraes destacou que a aplicação automática de sanções estrangeiras pode prejudicar clientes, gerar insegurança jurídica e afetar a estabilidade do sistema financeiro nacional. Em reação, a Embaixada dos Estados Unidos afirmou que os Estados Unidos seguem firmes no compromisso de responsabilizar violadores de direitos humanos. A embaixada considerou as declarações de Moraes fundamentalmente equivocadas e alertou sobre os riscos de desrespeito às sanções internacionais. O episódio evidencia um conflito direto entre soberania brasileira e pressões internacionais, expondo bancos a dilemas legais e políticos inéditos. Fernando Haddad ampliou a visão sobre o assunto na entrevista para Luiz Nassif. O ministro afirma que os ataques virtuais são apenas parte de uma estratégia política mais ampla. Infelizmente, se joga muito pesado contra o Brasil. Muito pesado contra o Brasil. Você acha que da onde veio esses 40 milhões de PIX para o Bolsonaro?
parte dos quais se dirigiu ao filho nos Estados Unidos. Para quê? Alguém precisa de 40 milhões para fritar hambúrguer? Tem alguma coisa acontecendo lá. Tem alguma coisa acontecendo lá que nós não vamos saber agora. Mas os indícios estão claros de que não é só uma ação política. Não é só uma ação política. Tem muitos interesses econômicos por trás dessa movimentação e a gente precisa ficar atento porque vai ter muita coisa em jogo o ano que vem. Haddad completa que não se pode menosprezar o poder de fogo de Donald Trump, porém alega que os bolsonaristas estão ficando isolados com os seguidos ataques contra as instituições do país. É óbvio que nós não podemos menosprezar o poder de fogo dos Estados Unidos. Mas está ficando difícil defender. Está ficando muito difícil defender esse ato de agressão ao Brasil. Com o vazamento dos diálogos dentro do clã Bolsonaro, o Brasil está tendo sorte com o vazamento, né? Porque sempre que você joga a luz, aconteceu com a Lava Jato, né? A desmoralização daquelas pessoas que quiseram fazer uso político da Lava Jato. Em vez de prender corrupto e acabar o assunto, quiseram se transformar num partido político. E aí deu no que deu. Né? O Brasil precisando tanto combater a corrupção, precisando tanto encarcerar essa gente que só pensa em expropriar o país, em sugar o país, e a pessoa deriva para a política, para fazer uso político. Né? Agora está com esse vazamento dessa semana, ele vai criar um constrangimento internacional. Você não tem a dúvida disso. Porque a partir essas coisas vão ficando indefensáveis na CIF. Isso. Eu penso que o Lula e o Alckmin estão agindo de uma forma muito, assim, muito interessante. Sem bravata, mas com firmeza de propósito, sabendo o que eles têm que defender, como eles têm que defender, fazendo movimentos de proteção da economia brasileira. E eu penso que isso vai gerar, já está gerando, constrangimento, inclusive, em relação a empresários americanos, que estão fazendo chegar à Casa Branca, que eles estão perdendo dinheiro. O café está mais caro lá por conta disso. E você sabe que a turma lá gosta de tomar café. E o café está mais caro. A carne está mais cara. A mesma peça que você compra aqui por R$40, você paga $120 lá, hoje. Por conta E a tarifa quem paga é o consumidor para melhorar a situação dos bilionários. A isenção fiscal para os bilionários lá e a turma pagando no supermercado preço mais caro. É óbvio que isso vai empobrecer o mundo também, porque você vai ter que fazer para uma empresa continuar vendendo nos Estados Unidos, ela vai ter que se habituar eventualmente com taxas de lucro menores, mas ela tem outros mercados para explorar também, ninguém vai ficar parado. Uma coisa é o curto prazo, você tem ali um constrangimento de curto prazo. Mas você acha que o petróleo é brasileiro, você acha que o café é brasileiro, você acha que o suco de laranja é brasileiro, você acha que a carne é brasileira? Você acha que vai faltar comprador? A carne mais barata do mundo, a carne brasileira. Não vai faltar comprador. Grande Fernando Haddad, dando a real sobre a economia brasileira, o melhor, o mais necessário ministro da Fazenda nessas questões todas. Fala, pessoal da Folha Democrata, que é Pedro Zambarda, editor do canal, falar um pouquinho a respeito da necessidade de vocês financiarem a Folha Democrata. Gente, a Folha Democrata é financiada através de um Pix chamado Folha Democrata, é o endereço do Pix, né? folhademocrata@gmail.com. Nós precisamos do nosso jornalismo financiado por vocês que são do nosso público, porque nós passamos vários perrengues aqui com o YouTube, vocês sabem muito bem. E mesmo assim, graças a essa comunidade muito unida, a gente conseguiu fazer lives históricas, acompanhar praticamente ao vivo a campanha do Guilherme Boulos, trazer informações exclusivas a respeito de Gustavo Gayer, de Olavo de Carvalho, de todos os bolsonaristas, combater as fake news e tudo o que a gente acompanha. Por R$80 no nosso Pix, você ganha um curso de roteiro para série, o que é muito importante se você é artista, roteirista, se você lida com
com essas práticas da economia criativa. Outra forma de você colaborar também é se tornando membro aqui do nosso canal. Isso é muito importante para você fazer as suas atividades por aqui, porque você tem acesso a vídeos exclusivos e nós temos um curso de jornalismo básico para você poder acompanhar a partir de R$5, que é ministrado por mim. A gente tem aí quase uma dezena de aulas e muito conteúdo para você poder acompanhar. Meus caros, minhas caras, financiem o jornalismo independente, financiem o jornalismo que se posiciona à esquerda, financiem o jornalismo na internet, que traz informações confiáveis, checadas, que cruza informações e que trata você, que é o nosso público, de uma maneira muito séria. Vida longa e próspera, gente. Cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.